O programa Caminho da Universidade tem a satisfação de trazer hoje para a entrevista uma pessoa que tem mostrado capacidade, um excelente administrador. Eu estou falando do Coronel Dr. Carlos Eduardo Franco Azevedo, que vai participar do programa no dia de hoje. Coronel Franco Azevedo, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade da TV Milênio, que é filiada à TV Cultura. Olá, Luiz. Então, uma satisfação estar aqui mais uma vez no seu programa, Caminho da Universidade, e poder falar um pouquinho do nosso Exército Brasileiro, em particular do soldado, da Semana do Soldado. Com certeza. Comandante Franco Azevedo, mês de agosto é um mês especial porque dia 25 comemoramos o Dia do Soldado. E também nós vamos puxar um pouquinho mais o assunto, porque setembro logo chega, e 7 de setembro, a questão do Brasil independente, né? Semana da Pátria, comemora-se a independência do Brasil. E também vamos falar de algo que deve estar mais presente no dia a dia, junto ao Brasil, que é sobre os símbolos nacionais, quando o dia 18 de setembro é comemorado. Vamos conversar então inicialmente sobre o mês de agosto, o Dia do Soldado, e para falar do soldado que é exemplar, de um bom soldado, nós temos que falar de Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias. Excelente oportunidade de falar do nosso patrono do Exército, Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, que foi um herói nacional, um homem exemplar, digno, de uma capacidade administrativa e conciliadora sem tamanho, foi um pacificador, um homem que era intransigente com a rebeldia, um homem que não aceitava muito bem os inimigos externos e internos que existiam à época, mas que ele procurava, de todas as formas, construir a paz de uma forma pacífica, conciliando as partes. Caxias nos deixou um legado que nos serve como para nossos soldados, que nos guia. É um legado em que um homem extremamente patriota, que dedicou-se ao serviço, dedicou-se integralmente ao serviço da pátria, servindo por mais de 50 anos à força e ao império. Foi um homem que consolidou ajudou a consolidar a nossa dimensão, a dimensão do nosso país. Atuou em diversas campanhas internas contra a separação das nossas partes, e sempre de uma maneira bastante amigável. Ele chamava as partes, buscava diálogo, ampliava o diálogo, até que as coisas se assentavam de forma adequada a todos, especialmente ao país. Então esse legado de Caxias é muito importante para nós e nos guia na nossa vida profissional. Comandante Franco Azevedo, o senhor falou da habilidade dele de negociação, de diálogo. Entendo que hoje nós precisaríamos muitos representantes como Caxias na situação em que vivemos a nível mundial e mesmo de Brasil. Mas percebo que aqui, o 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, o Batalhão Juarez Távora, tem desenvolvido esta habilidade de Caxias junto à sociedade, às cidades, enfim, o território que pertence ao comando do senhor, com muita capacidade, com muita organização, com muita inteligência. A gente percebe que o 5º BE tem feito exatamente o que Caxias fez no passado. E no momento onde está tudo pacífico, quando está em paz, é que tem que se manter esta habilidade. Nos fale um pouco desta interação, integração com a população aqui. O Exército de Caxias, ele tem essa característica, né, de integração e de conciliação. Tanto que a gente tem como praxe, né, como uma frase de efeito, braço forte, mão amiga. Então, a todos os momentos, nós estamos ao lado da população, estamos ao lado dos órgãos de segurança pública, atuando em conjunto, né? Mesmo nas situações de conflito, nós buscamos entender as partes. Buscar entender as partes significa tentar conciliar os interesses de todos, especialmente o interesse da nação,
que é o que está previsto na Carta Magna da Nação, buscando sempre a Constituição, atender à Constituição Federal. É claro que se a gente construir, somos todos irmãos, né? É esse entendimento que Caxias tinha. Nós somos todos irmãos. Nós precisamos entender, todas as partes precisam entender o todo, né? A Constituição diz um caminho, nós precisamos atuar naquela direção. Quem estiver fugindo daquela direção tem que se adequar às regras, e essa é uma regra importante. E a integração e interação com a sociedade é fundamental para que a gente conheça os anseios da sociedade e para que a sociedade também entenda o papel das Forças Armadas, especialmente do Exército Brasileiro. Muito bem. Comandante Franco Azevedo, como disse, o mês de agosto é um mês especial e os senhores também já estão preparando, existe uma programação especial para o mês de agosto. Vamos falar um pouquinho sobre esta programação, se é aberto ao público, enfim, Dia do Soldado é o dia onde aqueles recrutas que entraram esse ano vai ser um momento de consagração, dizendo que estão preparados para servir o Brasil. Perfeitamente, professor. A programação é bastante extensa. De Dia do Soldado para a Semana do Soldado, eu acredito que nós estamos fazendo aqui o mês do soldado. É ótimo. A partir de ontem, na verdade de segunda-feira, nós estamos com uma exposição na Praça do Contestado, juntamente com o SESC e a Prefeitura de Porto União, estando aberto à comunidade, né? As crianças, inclusive, elas recebem uma camuflagem ali, chegam, brincam, conhecem um pouquinho os produtos de defesa do nosso Exército, especialmente do 5º BE, e seguido a essa exposição de materiais, nós teremos também aberto ao público, lá no quartel, uma exposição de viaturas militares, de blindados, viaturas blindadas, viaturas sobre rodas. Nós já convidamos muitas escolas, são mais de 3.000 crianças que vão estar passando por lá ao longo do mês de agosto e mês de setembro, conhecendo um pouquinho mais do nosso soldado, conhecendo um pouquinho mais do nosso quartel, das possibilidades, abrindo as portas. Nós estamos realmente abrindo as portas como determinava as virtudes de Caxias, né? E dentro, então, seguindo essa programação, teremos também, para homenagear o nosso soldado, teremos uma competição desportiva interna, e no dia 28, quinta-feira, nós teremos às 10h30 a nossa formatura aberta ao público externo. Antes da formatura, porém, nós teremos uma palestra sobre patriotismo, sobre Caxias, no auditório do batalhão, para a qual todos estão convidados. Algumas escolas estarão presentes, já convidadas. E encerrando a nossa participação na Semana do Soldado, no dia 29, no sábado, nós faremos o primeiro torneio de pistola, de tiro, né, no nosso stand de tiro, onde estaremos congraçando com os órgãos de segurança pública. Nós convidamos promotores, juízes, algumas autoridades da cidade para estar conosco, dividindo e homenageando Luiz Alves de Lima e Silva, nosso patrono. Acredito que seja uma programação bastante interessante. A sociedade está comunicada, está convidada para os eventos, e segue-se a isso nossos eventos da Semana da Pátria, no 7 de setembro. Muito bem, era um assunto que exatamente vamos abordar agora, Semana da Pátria, independência do Brasil, enfim. Até quero aproveitar dessa programação da Semana da Pátria para lhe questionar, o senhor entende se o Brasil realmente é independente, comandante? Claro, a gente respeita todas as opiniões, enfim, mas seria bem oportuno o senhor colocar o seu pensamento e falar dessa programação do Semana da Pátria, que sempre no dia 7 de setembro a população espera assim, com uma certa ansiedade, mas é extremamente prazeroso quando no desfile do 5º Batalhão de Engenharia e Combate. E sei também que os senhores não estão apenas aqui na cidade de Porto União da Vitória, mas sim essa política de socialização, de abertura, de mostrar o que é o Exército de Caxias, os senhores também estarão em outros municípios. Vamos falar um pouquinho sobre a Semana da Pátria. Importante lembrar, né, que nós estamos falando da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro rompeu ligações com Portugal, e desde aquela época nos entendemos como um país independente. Sua pergunta realmente é capciosa, mas é uma pergunta recorrente, uma pergunta às vezes popular, muito popular, a gente escuta sempre esse tipo de pergunta. Mas como que nós somos independentes se acontece isso e aquilo?
Bom, entendemos que sim, somos um país independente porque não devemos explicações sobre a soberania do nosso Estado. Só cabe a nós preservarmos o nosso Estado. Às vezes a gente acaba escutando palavras ou frases de pessoas importantes do cenário internacional dizendo da cobiça sobre a Amazônia, sobre a importância da Amazônia como patrimônio histórico da humanidade, ou patrimônio cultural ou ambiental da humanidade. E agora estão falando de corredor ecológico, onde 65% da área pertence ao nosso país, e estão falando disso. Eu acho que somos um país independente e precisamos atentar para as questões de soberania, né? As questões de soberania são fundamentais para que a gente mantenha a independência. Os nossos órgãos representantes, os embaixadores, os políticos, eles estão aí para colocar os seus argumentos, não deixar que a nossa soberania seja afetada, mas para dar respaldo a esses argumentos, a essas palavras, é preciso ter uma força armada compatível com a estatura política do país. Isso é importante, porque sem um argumento da força, o argumento da palavra muitas vezes não convence. É bom que convença, mas nem sempre convence. Então é bom você ter uma força armada preparada, pelo menos, para respaldar os seus argumentos. Somos sim um país independente, mas temos que cuidar das questões de soberania. Em relação ao 7 de setembro, socializando, como o senhor gosta de falar, e eu acho que o senhor fala muito bem nessa questão, socializando a participação do Exército nos desfiles cívico-militares, nós vamos desfilar em seis cidades. Paulo Frontin, União da Vitória, Porto União, Caçador. E a intenção é estarmos próximos da comunidade, o mais próximo possível das crianças, porque são elas que carregam a nossa esperança de um país melhor, uma esperança de intransigência com corrupção, intransigência com o mal, né? Se nós passarmos valores para essas crianças, nós entendemos que elas serão contra qualquer tipo de corrupção ou aspectos ruins, e os seus caráteres serão muito mais forjados naquilo que é em prol da comunidade. Muito bem. Comandante Franco Azevedo, nós estamos encerrando o primeiro bloco, vamos passar para o segundo bloco, porém vamos fazer um intervalo e já vou lançar um questionamento em relação ao dia 18 de setembro, dia dos símbolos nacionais. Tanto quanto esquecido pela sociedade, mas de grande valor, que são do brasão, das armas, do selo e do hino. Estamos conversando com o comandante do 5º Batalhão de Engenharia e Combate, Batalhão Juarez Tauro, comandante Coronel Franco Azevedo. É rapidinho, já retornamos com o segundo bloco.